estudantes de língua inglesa 3. Vamos fazer uma revisão dos métodos de ensino de língua estrangeira, de línguas, né, que a gente tem estudado. Começando aqui pelo mais tradicional de todos, que é The Grammar Translation Method, ou seja, o método de gramática e tradução. Como o nome está dizendo, ele é baseado, né, na passagem, né, de um texto, principalmente escrito, que esteja na língua alvo para a língua materna. Ou seja, é um método que depende da língua materna. E também ele é baseado em estruturas gramaticais. É um método clássico, e clássico no sentido desse que vem da antiguidade, ele foi desenvolvido principalmente na época do Renascimento, para estudar latim e grego clássicos, né? Então, ele originalmente baseado em pegar textos literários da língua alvo e traduzir o texto, que são considerados modelos de perfeição da língua alvo. Então, a tradução é para a língua materna e também tem essa prática da gramática. É um método que dificilmente é usado dessa maneira tradicional até hoje, porém, ele ainda é muito usado, né? A gente vê características desse método até hoje no ensino de língua estrangeira. Vamos lembrar, por exemplo, do próprio Duolingo, que, embora não utilize textos literários da língua-alvo, ele é baseado na tradução e na versão para ensinar a língua-alvo, a língua estrangeira. Vamos ver os princípios do método de gramática e tradução. O que a gente vai falar aqui, como todos que a gente tem aprendido, está baseado lá no livro Techniques and Principles in Language Teaching, de Diane Larsen Freeman, que está referenciado aqui no final dessa apresentação de slides. Tá? Então, qual é o objetivo do professor ao usar esse método, né, o Grammar Translation Method? Então, principalmente, né, o objetivo é fazer ler literatura, ler textos, né, em geral, mas principalmente literatura na língua-alvo. Né? Modernamente, já se pensa também em textos do cotidiano, em gêneros textuais como texto de internet, texto de blog, textos jornalísticos de notícia, textos de redes sociais, né? Mas, originalmente, né, tradicionalmente, é para ler trechos literários na língua-alvo. E, para isso, os estudantes precisam aprender as regras gramaticais e bastante vocabulário da língua-alvo. Normalmente se usa um dicionário bilíngue, né, para ir fazendo as traduções. Nesse método, o professor é a autoridade, ele tem um papel centralizador. Ele vai indicando todas as tarefas que os alunos têm que fazer. E os estudantes têm um papel mais passivo, eles executam apenas as tarefas determinadas pelo professor. Claro que mais modernamente, né, os estudantes têm a possibilidade de propor, de fazer perguntas, né, de questionar, mas tradicionalmente os estudantes só executam essas tarefas. E mesmo modernamente, né, embora possam tirar suas dúvidas, questionar, fazer propostas, é esperado que os estudantes executem a tarefa passada pelo professor. Quais são as características, né, do processo de ensino-aprendizagem? Então, os alunos, né, eles são ensinados basicamente a traduzir da língua-alvo para a sua língua nativa, para a sua língua materna.
e prioritariamente textos escritos. Esses textos, eles podem eventualmente abordar aspectos culturais, né, da comunidade linguística da língua-alvo. Então, por exemplo, textos jornalísticos, textos que tratam de uma característica histórica, né, textos que tratam de hábitos da comunidade que fala a língua-alvo. Então, mas mesmo assim, né, é uma coisa mais estática. Lê-se o texto e se traduz o texto para a língua materna. O aprendizado da gramática é dedutivo, ou seja, o professor apresenta as estruturas gramaticais, dá exemplo, dá paradigmas, né? Então, assim, chega aquela hora, depois que a tradução do texto é feita, o professor vai pensar, né, uma estrutura gramatical, por exemplo, aqui a gente vai aprender o simple past e vai dizer para os alunos, né, colocar ou na lousa ou numa folha à parte como que se forma o simple past em inglês e vai mostrar exemplos de simple past tirados do texto e depois outros exemplos também. Né? Então, o professor de fato apresenta as regras gramaticais que têm que ser aprendidas e memorizadas pelos alunos. A memorização do vocabulário também é importante nesse método, né, porque quanto mais vocabulário ele tem, mais fácil fica a sua tradução. E isso é cobrado também, quer dizer, o vocabulário principal de um determinado texto trabalhado, ele em geral é colocado num glossário ou numa lista de vocabulários e exige-se dos alunos que eles memorizem essa lista. Né? A interação entre professor e aluno, e aluno e aluno, na maior parte do tempo, só existe entre professor e aluno. Né? Então, o professor determina as tarefas e o aluno as executa. Eventualmente, né, de uma maneira, né, numa abordagem mais moderna desse método, né, o professor pode pedir tarefas em duplas, por exemplo, e aí os alunos têm que, ou em pequenos grupos, né, e aí os alunos têm que interagir entre eles. Por exemplo, fazer a tradução ou fazer um exercício em duplas ou em pequenos grupos, e aí eles têm que interagir entre eles. Mas, de qualquer forma, sempre é o professor que distribui as tarefas. Sobre o sentimento dos alunos, né, que sempre tem uma tabelinha lá de princípios, né, que a Diane Larsen Freeman coloca lá no livro dela. Né, nesse caso, nesse método, não há nenhum princípio que aborde a questão de como os alunos estão se sentindo na aula, não tem nada pedagógico sobre isso. Continuando aí os princípios sobre as visões, né, sobre a língua e a cultura, então a língua literária é considerada superior à língua oral, ou, de uma maneira mais moderna, a língua escrita é considerada superior à língua oral, e por isso é ela que é aprendida. A cultura que se trata, né, consiste na literatura e nas belas artes. Né? Então, o que vai se aprender de cultura, né, do outro país normalmente tem a ver com a literatura. Mas também, numa abordagem mais moderna, se fala dos hábitos né, e das formas de pensar da comunidade que fala a língua-alvo. Então, quais são as ênfases, né, que são dadas e quais são as habilidades trabalhadas? Né? A ênfase recai, como né, dá para perceber, sobre a gramática e o vocabulário. Né? São as duas premissas desse método, gramática e vocabulário. Escrever e ler, né? Então o writing e o reading é que são as atividades que são trabalhadas. Há pouquíssima atenção ou nenhuma atenção dada ao speaking e ao listening. Né? Não são habilidades de importância para esse tipo de método. E qual é o papel da língua materna, né, da língua nativa nesse método? Como é baseado na tradução, né, para a língua materna, né, então a língua materna tem um papel importante. Ela vai ser a base de sustentação, né,
da prática desse método. Além disso, as interações entre o professor e os alunos, ou mesmo entre os alunos, é normalmente realizada na língua materna. Então, o professor dá as instruções na língua materna. Tá? A avaliação é feita por provas escritas e trabalhos de tradução dos textos e também, em geral, testes, né? Provas sobre cultura ou aplicação das regras gramaticais, né? Uma forma, né, que a gente pode pensar, tanto de treino quanto de avaliação, né, que pode ser usado nesse tipo de método, é aquele famoso livro de treino de gramática do Raymond Murphy, que ele é bem tradicional. Embora ele não utilize a tradução, né, não passe pela língua materna, porque ele é um livro internacional, né, para ser usado em várias comunidades, né, linguísticas, mas ele é baseado, né, na apresentação da regra, exemplos e depois treino das regras, né, que seria um exemplo de tipo de prova que pode ser aplicada nesse método. E como que o professor responde aos erros dos alunos, né? É importante para os alunos dar sempre a resposta correta, tanto na tradução quanto no uso das estruturas gramaticais. E quando os alunos erram, né, diante desse erro, o professor dá a resposta correta ou manda refazer a tarefa, ou as duas coisas, né? Então, por exemplo, no caso da tradução, né, ou de uma produção textual, que também pode acontecer modernamente nesse método, o professor ele corrige aquela famosa correção com a caneta vermelha e indicando qual a resposta que o aluno deveria ter dado ali onde ele errou. Né? E aí o aluno olha a resposta correta, aprende com isso e eventualmente o professor pede para refazer utilizando a resposta correta dada por ele. Quais são as técnicas usadas no Grammar Translation Method? Então, as técnicas mais comuns, né, em primeiro lugar, a aplicação dedutiva da regra. Então, as regras gramaticais são apresentadas por meio de exemplos, as exceções às regras também são apresentadas, e uma vez que a regra é entendida pela explicação expositiva do professor, os estudantes vão utilizando-na em outros exemplos, em geral em exercícios de gramática. Esses exercícios, por exemplo, contemplam o fill in the blanks, o uso de palavras nas sentenças, né, principalmente, e também um tanto de memorização. Então, o que é o fill in the blanks? Então, é completar as lacunas, né? Então, o professor, os alunos, né, precisam completar frases com as palavras que estão faltando, né? Que tem a ver ou com o vocabulário aprendido no texto ou regras gramaticais. Então, aquela famosa, né, em geral, tem assim, uma diquinha, né? É uma frase com uma lacuna e tem uma diquinha, ou um grupo de palavras que vão servir para completar as frases de um exercício. A memorização, né, é a memorização de listas de palavras e de regras gramaticais, né, que foram aprendidas durante a lição. O uso das palavras nas sentenças, nas frases. Então, os alunos criam frases utilizando o vocabulário e ou as regras gramaticais que aprenderam. Então, em geral, assim, tem um grupo de palavras, né, que o professor dá, né, um exercício com um grupo de palavras e o aluno tem que montar a frase utilizando todas aquelas palavras. E uma outra técnica muito usada é a composição ou redação. Né? Então, o professor solicita essa redação ou composição na língua-alvo, ou seja, na língua estrangeira que está sendo aprendida, e normalmente isso é baseado na leitura, ou fazendo por exemplo, aprende-se o gênero, né? Vamos dizer lá, a gente leu uma resenha crítica de um texto, trabalhamos isso, traduzimos, tem a questão gramatical usada, e aí o professor no final pede, faça a resenha de um livro que você leu. Né? Então, é uma forma de técnica, né, utilizada nesse método.
E é isso, né? Então tem a ver também com isso, né? Em geral também pode ser a crítica ao texto lido, não necessariamente uma resenha, crítica como eu dei de exemplo, mas simplesmente a sua opinião sobre o texto que foi trabalhado em aula. Então esses são os princípios e técnicas, né, do Grammar Translation Method, que é esse método bastante tradicional e ainda muito utilizado em abordagens mais modernas, mas com princípios e técnicas ainda muito utilizados no ensino de língua estrangeira, em especial na educação básica. E aqui no final eu deixei a referência do texto da Diane Freeman Larson para quem quiser consultar posteriormente. E é isso, pessoal, sobre esse método.